Olá, pessoal! Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 26, seção 7, As Leis da Cura. Esse é um curso em milagres. Como tal, as leis da cura têm que ser compreendidas antes que o propósito do curso possa ser realizado. Vamos rever os princípios que colocamos e organizá-los de uma forma que resuma tudo o que é preciso que aconteça para que a cura seja possível. Pois, uma vez que é possível, ela não pode deixar de ocorrer. Toda doença vem da separação. Quando a separação é negada, ela se vai. Pois ela se vai assim que a ideia que a trouxe é curada e substituída pela sanidade. A doença se vai assim que o pensamento ou a crença que criou essa doença se vai. Aí sim a doença é curada e é substituída pela sanidade. A doença e o pecado, no caso a ideia de pecado, são vistos como consequência e causa em um relacionamento que é mantido fora da consciência para que ele possa ser cuidadosamente preservado da luz da razão. Olha que interessante que trouxe. A doença e a ideia de pecado são consequência e causa. Então, a doença é a consequência da causa, que é esse pensamento distorcido em relação à ideia de pecado. E eles são mantidos fora da consciência para que possa ser preservado da luz da razão. A culpa pede punição, e assim o seu pedido é concedido, não na verdade, mas no mundo de sombras e ilusões construído sobre o pecado, construído sobre a ideia de pecado. O Filho de Deus percebeu o que ele queria ver, porque a percepção é um desejo realizado. Olha só, o Filho de Deus percebe através dos 5 sentidos o que ele quer ver. Então, aqui denota o poder da escolha, porque a percepção é sempre um desejo do Filho de Deus que está sendo realizado. A percepção muda, tendo sido feita para tomar o lugar do conhecimento que é imutável. Então, a percepção ocupa o lugar do conhecimento universal, que é imutável. No entanto, a verdade não muda. Ela não pode ser percebida, mas apenas conhecida. O que é percebido toma muitas formas, mas nenhuma delas tem significado. Trazido à verdade, a sua falta de sentido é bem evidente. Mas, mantido separado da verdade, a sua falta de sentido parece ter significado e ser real. A falta de sentido daquilo que é percebido, quando mantido separado da verdade, parece realmente ter significado e ser verdadeiro. As leis da percepção são opostas à verdade, e o que é verdadeiro com relação ao conhecimento não é verdadeiro com relação a coisa alguma que esteja separado dele. Toda a percepção é oposta à verdade e ela é contrária ao conhecimento. Entretanto, Deus deu uma resposta ao mundo da doença que se aplica a todas as suas formas. A resposta de Deus é eterna, embora trabalhe no tempo onde ela é necessária. Entretanto, porque ela é de Deus, porque essa resposta vem de Deus, as leis do tempo não afetam as suas obras. Ela está nesse mundo, mas não é parte dele, pois é real e habita onde toda a realidade tem que estar. Ideias não deixam a sua fonte, e os seus efeitos apenas parecem estar à parte delas. Ideias são da mente. Olha só, ideias nunca deixam a sua fonte, porque a fonte, a origem de tudo, é na mente. O que é projetado para fora e parece ser externo à mente, não está fora em absoluto, mas é um efeito do que está dentro e não deixou a sua fonte. E no caso, aquilo que a gente viu fora não deixou a fonte, que é a mente que fez as ilusões através dos pensamentos. A resposta de Deus está onde a crença no pecado tem que estar, pois é só lá que os seus efeitos podem ser completamente desfeitos e deixar de ter causa.
As leis da percepção têm que ser revertidas, pois são reversões das leis da verdade. As leis da percepção são contrárias às leis da verdade. As leis da verdade serão verdadeiras para sempre e não podem ser revertidas, mas, no entanto, as leis da verdade podem ser vistas de cabeça para baixo. E isso tem que ser corrigido exatamente onde está a ilusão da reversão. É impossível que uma ilusão seja menos passível de ser conduzida à verdade do que outras ilusões. Ele traz que toda ilusão pode ser desfeita quando trazida à verdade, mas é possível que algumas delas sejam de maior valor e essas são as que você tem menos disposição de oferecer a verdade para serem curadas e ajudadas. Elas permanecem em nós, motivando as nossas ações e também as nossas experiências. Nenhuma ilusão contém qualquer verdade em si mesma. No entanto, algumas parecem ser mais verdadeiras do que outras, embora isso claramente não faça sentido algum. Tudo o que uma hierarquia de ilusões pode revelar é preferência e não realidade. Desse modo, a hierarquia de ilusões, quando a gente categoriza elas como menos ou mais ilusórias, o que ela está revelando é que a gente tem preferência por algumas delas, mas nunca está revelando algo que é verdadeiro, que é real, que está conectado com a fonte criadora. Que relevância tem a preferência para a verdade? Isto é, que importância tem a preferência para que a verdade seja manifestada? Então, a gente precisa abrir mão dessas pequenas preferências para que a verdade seja a nossa escolha diária. Ilusões são ilusões e são todas falsas. A tua preferência não lhes confere nenhuma realidade. Ou seja, o fato da gente acreditar em algumas dessas ilusões não as torna reais. Nenhuma delas é verdadeira em nenhum aspecto. E todas as ilusões têm que se render com a mesma facilidade àquilo que Deus deu como resposta para todas elas. A vontade de Deus é uma só, e qualquer desejo que pareça ir contra a vontade de Deus não tem fundamento na verdade. O pecado não é erro, pois ele vai além da correção para a impossibilidade. O que ele está trazendo é que o pecado não é erro, porque o pecado é impossível, ele é uma ilusão, é impossível de ser verdadeiro. Por isso ele está além da correção. Uma ilusão não tem fundamento, não tem significado, então ela não precisa de correção. Ela é simplesmente nada. Entretanto, a crença em que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Ele traz que a crença no pecado, na ideia de pecado, quando a pessoa acredita nisso, ela faz com que alguns erros pareçam estar para sempre além de qualquer esperança de serem curados, e ele se mantém como uma justificativa permanente para o inferno, para a vida de sofrimento. Se isso fosse assim, ao céu se oporia a própria oposição celeste, tão real quanto ele. E então a vontade de Deus estaria partida em duas e toda a criação estaria sujeita às leis de dois poderes opostos, até que Deus se tornasse impaciente, partisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Mas nesse caso, Deus teria enlouquecido, proclamando que o pecado usurpou a realidade dele e, afinal, trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Isso é um quadro ilusório, né? Ele trouxe aqui que se o pecado fosse real, o céu seria o oposto ao que ele é, assim como a oposição celeste seria real. Por exemplo, o céu é azul. Então, oposição celeste aqui está denotando esse tom azul. Então, o céu também não seria azul.
E então a vontade de Deus estaria dividida, partida em duas. E toda a criação, caso a ideia de pecado fosse real, estaria sujeita às leis de dois poderes opostos. Até que Deus se tornasse tão furioso, tão impaciente, que resolvesse partir o mundo em dois, renegando o ataque a si mesmo, ou seja, destruindo a si mesmo. Isso é uma ideia insana, viu, gente? Mas nesse caso, Deus teria enlouquecido completamente. É o equivalente a Deus perder a cabeça, perder a razão. E nesse sentido, estaria proclamando que o pecado usurpou, tomou à força a realidade do próprio Deus. E o amor de Deus, então, seria uma justificativa para a vingança. Olha só que retrato mais deplorável. E ele segue aqui dizendo: para um retrato de tal modo insano, se espera uma defesa insana, mas ela não pode determinar que esse retrato seja necessariamente verdadeiro. Nada confere significado a ilusões onde não há significado, porque ilusões não têm nenhum significado. E a verdade não necessita de defesas que façam com que ela seja verdadeira. As ilusões não têm testemunhas e não têm efeitos. Isso aqui está trazendo que verdadeiramente as ilusões não poderiam ter nenhuma testemunha, nenhum efeito, nenhuma aparência no mundo manifestado, a não ser para quem acredita em ilusões, porque aí sim ela vai trazer todas as testemunhas, situações e pessoas que vão confirmar que as nossas crenças são verdadeiras. Quem olha para as ilusões e acredita nelas apenas se ilude. O perdão é a única função aqui e serve para trazer a alegria que esse mundo nega a cada aspecto do Filho de Deus, onde se pensava que o pecado reinasse. Então, o perdão está sempre como essa chave poderosa que nos libera de todas as ilusões. Devemos nos perdoar o mundo, perdoar as pessoas, perdoar os enganos, perdoar as instituições, perdoar tudo, gente, perdoar o nosso passado, perdoar as pessoas que estão próximas. Por mais que a gente não saia falando, eu te perdoo, porque senão até parece um pouco contraditório, parece que a gente está acima de tudo. Mas é perdoar ilusões e enganos e equívocos. Então, a gente não está acima de ninguém, nós não somos melhores que ninguém. Mas na nossa mente a gente tem que projetar o perdão o tempo todo para que a gente consiga sair nós mesmos desse mundo ilusório. E é lindo, né? Ele falar que o perdão é a nossa única função aqui e é o perdão que serve para trazer a alegria que o mundo de ilusões está negando para cada aspecto do Filho de Deus, onde se pensava que era o pecado que estava reinando. Mas não é. Nós somos fruto do amor incondicional, nós somos o próprio amor manifestado. Talvez você ainda não veja o papel que o perdão desempenha no término da morte e de todas as crenças que surgem nas névoas da culpa. Olha só, gente. Os pecados são crenças que impõem entre você e o teu irmão. Os pecados são crenças que nós estamos colocando entre a gente e o nosso irmão. Qualquer um deles, né? E outras pessoas, no caso. Eles te limitam ao tempo e ao lugar e deixam um pequeno espaço para você e outro espaço pequeno para o seu irmão. Essa separação é simbolizada na sua percepção por um corpo que é claramente separado, ou seja, uma coisa à parte. Entretanto, o que esse símbolo representa, esse símbolo aqui no caso, no meu entendimento, é o corpo físico, não é outra coisa senão o seu próprio desejo de ser separado e à parte. O perdão retira aquilo que está entre você e o seu irmão. O perdão é o desejo de que você esteja unido a ele e não separado dele. Nós o chamamos de desejo, a palavra desejo está entre aspas, porque ele ainda concebe outras escolhas e ainda não alcançou
o que está inteiramente além do mundo das opções, além do mundo da dualidade, além do mundo da forma. Entretanto, esse desejo está de acordo com o estado do céu e não se opõe à verdade de Deus. Embora ele ainda não te dê a tua herança plena, remove todos os obstáculos que você colocou entre o céu, onde você está, e o reconhecimento de onde está e do que é. Observem bem, embora o perdão ainda não nos dê toda a nossa herança, tudo aquilo que a gente tem direito, todas as dádivas, ele tem o poder de remover todos os obstáculos que nós colocamos entre o céu, que é onde a gente verdadeiramente já está, e o reconhecimento do mundo da forma e da nossa personalidade. Ou seja, o reconhecimento de onde a gente está e do que a gente é. Por isso que ele trouxe aqui, do que é, está com letra minúscula. Então, é essa personalidade com a qual nós estamos identificados. No entanto, os fatos não mudam. Contudo, os fatos podem ser negados e, assim, desconhecidos, embora fossem conhecidos antes de terem sido negados. A salvação, perfeita e completa, não pede outra coisa senão um pequeno desejo de que o que é verdadeiro seja verdadeiro, um pouco de boa vontade para não ver o que não está presente, um pequeno suspiro que fale em favor do céu como uma preferência, em vez desse mundo no qual a morte e a desolação parecem reinar. Eu vou retomar aqui tentando dar uma simplificada. A salvação, então, quando ela é perfeita e completa, ela pede algumas coisas de nós mesmos. Um pequeno desejo de que o que é verdadeiro seja verdadeiro. Uma boa vontade para não ver o que não está presente, ou seja, a disponibilidade de tentar ver além do mundo da forma. Um pequeno suspiro que fale em favor do céu, como uma preferência em vez desse mundo, ou seja, um pequeno suspiro que denote para a gente mesmo que a gente prefere o céu do que esse mundo de ilusões, que esse mundo de ilusões, no caso, é um mundo onde a morte e a desolação parecem reinar o tempo todo. Em alegre resposta a isso, a criação surgirá dentro de você para substituir o mundo que você vê pelo céu totalmente perfeito e completo. E olha que bonito que ele traz agora. O que é o perdão, senão uma disposição da vontade para que a verdade seja verdadeira? O que é o perdão, senão o nosso estado de abertura, de entrega? É isso que está trazendo essa questão. E ele traz outra pergunta. E o que pode permanecer incurado e quebrado em uma unidade que contém em si todas as coisas? O que pode permanecer ainda sem cura e separado quando a gente se une nessa unicidade que contém tudo? Não existe pecado, e todo milagre só é possível no instante em que o Filho de Deus percebe que os seus desejos e a vontade de Deus são a mesma coisa. O que é a vontade de Deus? Agora ele pergunta. A vontade dele é que seu filho tenha tudo, e isso ele garantiu quando o criou, sendo tudo. Que bonito, né? Nós já somos tudo e nós já temos tudo, mas a gente está sonhando, dormindo e tendo sonhos ilusórios de que não somos nada, de que nos falta tudo. A gente está vivendo uma vida de escassez, de insegurança, porque não conseguimos reconhecer a nossa perfeição divina. É impossível que qualquer coisa seja perdida se o que tem é o que é, ou seja, se o que tem, que é aquele que tem tudo, que é o Filho de Deus, é o próprio Filho de Deus. Esse é o milagre pelo qual a criação veio a ser a tua função, compartilhando-a com Deus. A criação não é compreendida à parte de Deus e, portanto, não tem significado nesse mundo. Aqui, o Filho de Deus não pede muito,
mas pouco demais. Aqui nesse mundo de ilusões, nós pedimos pouco demais, pois merecemos muito além do que a gente pode sequer imaginar. Mas para isso, precisamos nos reconectar com a nossa fonte criadora. Por isso que ele trouxe que o milagre da criação só pode ser compreendido quando unificado com o próprio Deus. E ele continua: o Filho de Deus sacrificaria a sua própria identidade para com todas as coisas para achar um pequeno tesouro só seu. E isso ele não pode fazer sem sentir isolamento, perda e solidão. Que interessante, né? Nós aqui, manifestados no mundo de ilusões, nós sacrificamos muitas vezes quem somos para poder achar um pequeno tesouro que seja somente nosso. E quando a gente faz isso, age nessa direção, nós não podemos deixar de sentir isolamento, perda e solidão por causa dos apegos. Porque quanto mais a gente se apega ao mundo exterior, ao mundo da matéria, ao mundo de ilusões, mais a gente vai ter que proteger o nosso pequeno tesouro, que foi suado para conseguir. Então a gente está sempre se protegendo, sempre se fechando, com medo que o outro nos tire aquele pouco que nós achamos que conseguimos com a maior luta, sendo que podemos ter tudo e ser tudo quando nos conectarmos com Deus. Esse é o tesouro que ele buscou e achou, o tesouro de coisas, bens materiais, sucesso, dinheiro, e que são coisas que não são eternas, né, gente? E só poderia temê-lo. E a gente só poderia sentir medo de perder esse tesouro, esse pequeno e sofrido tesouro que a gente custou a conseguir. É o medo um tesouro? Olha só, ele traz essa pergunta. Será que o medo seria também um tesouro? É possível que a incerteza seja o que ele quer? Ou isso é um equívoco a respeito da vontade daquilo que realmente é? Vamos considerar o que é o erro, para que ele possa ser corrigido e não protegido. O pecado é a crença em que o ataque pode ser projetado para fora da mente onde surgiu essa crença. Aqui, a firme convicção de que as ideias podem deixar a sua própria fonte se faz real e significativa. Essa ideia de pecado não deixa a mente que a criou, que no caso é a mente daquele que acredita que o pecado existe e que projetou essa ideia fora. Aqui, a firme convicção de que as ideias podem deixar a sua própria fonte se faz real e significativa para aquele que está iludido, enganado, vivendo um equívoco. E desse erro surge o mundo do pecado e do sacrifício. Esse mundo é uma tentativa de provar a tua inocência enquanto você valoriza o ataque. Esse mundo percebido é uma tentativa da nossa personalidade ou do ego de provar que a culpa está fora e que o outro é culpado. Então, a gente ataca e luta para se defender. Por isso que ele falou que é uma tentativa de provar a nossa inocência, enquanto a gente valoriza o nosso ataque como sendo um ataque justificado. O seu fracasso está no fato de que você ainda se sente culpado, embora não compreenda por quê. Os efeitos são vistos como se fossem separados de sua fonte e parecem estar além do teu poder de controlá-los ou de impedi-los. Os efeitos, as pessoas complicadas, os relacionamentos conturbados, as circunstâncias da vida, os problemas, a gente enxerga eles como se estivessem separados da gente. Tipo assim, nossa, o mundo é que é difícil mesmo, o mundo é que é complicado, as pessoas é que não se ajeitam, que não tem solução. Mas a fonte disso tudo que a gente está enxergando está na nossa própria mente. Mas parece que a gente não tem o poder de controlar o mundo externo e nem de impedir os acontecimentos que nos incomodam, né? Parece, mas não. A gente pode controlar tudo quando a gente começa a entender esse caminho, a entender como funciona essa dinâmica. E assim, o que é mantido à parte nunca pode se unir. Ou seja, se eu estou me vendo como separado, eu nunca vou me unir aos outros. Eu nunca vou integrar esse aspecto da unicidade,
mas o tempo todo a minha mente vai estar estendendo os ataques, as culpas, os medos, projetando fora. E isso é o que mantém a separação no mundo. Causa e efeito não são duas coisas separadas, mas uma só. Deus quer que você aprenda o que sempre foi verdadeiro, que Ele te criou como parte dele, e isso ainda tem que ser verdadeiro, porque ideias não deixam a sua fonte. Aqui trazendo num aspecto mais sublime, nós somos pensamentos na mente de Deus e pensados por Ele. No entanto, as nossas ilusões são pensamentos da nossa mente e são projetadas no nosso mundo individual. Só que o pensamento de Deus, que é o Filho de Deus, a nossa essência crística, ele é real. Mas as criações, aquilo que a gente faz com a nossa mente, que a gente projeta fora, no mundo percebido, aí sim, isso são ilusões. Só vamos estar criando verdadeiramente quando entendermos tudo isso e nos conectarmos com Deus para que a gente crie a partir da mente dele. Eu vou retomar essa frase. Deus te criou como parte dele, e isso ainda tem que ser verdadeiro porque ideias não deixam a sua fonte. Tal é a lei da criação. 2 pontos. Que cada ideia que a mente concebe apenas adiciona à sua abundância e nunca tira coisa alguma. Ou seja, quanto mais a gente pensa, mais a gente está projetando no mundo, criando coisas, situações, circunstâncias, problemas. Nós estamos sempre adicionando inconscientemente, ampliando cada vez mais esse mundo de sofrimento. Isso é tão verdadeiro em relação ao que é desejado de maneira vã, quanto ao que a vontade quer verdadeiramente, porque a mente pode desejar se enganar, mas não pode fazer de si própria o que ela não é, ou seja, a mente não pode deixar de criar. E acreditar que ideias são capazes de deixar a sua fonte é convidar as ilusões a serem verdadeiras, mas sem nenhum sucesso. Pois nunca será possível ter sucesso na tentativa de enganar o Filho de Deus. O milagre é possível quando causa e consequência são reunidas e não mantidas separadas. Aqui traz a ideia de que quando a causa maior e o efeito maior, que é Deus como causa e o Filho de Deus como o efeito dessa causa, quando eles são reunidos, aí sim o milagre acontece, aí sim muitos milagres podem reverberar na nossa vida. A cura dos efeitos sem a causa apenas pode deslocar os efeitos para outras formas. A cura dos efeitos, que no caso somos nós, quando a gente reconhece que tem algo maior, algo além de tudo aquilo que a gente compreendia, quando a gente se cura e entende que somos realmente o Filho de Deus, mas quando não nos conectamos a esse Deus, então o que acontece? Apenas deslocamos os efeitos do nosso mundo percebido para que eles se transformem em outras formas. Que coisa, né? E desse modo a gente permanece aprisionado nas ilusões, porque a gente realmente descobriu o que é o Filho de Deus, que somos seres crísticos, que somos seres elevados, que fomos criados na perfeição divina, mas não nos conectamos a Deus. Nesse sentido, todo mundo percebido, todo mundo da forma que a gente percebe, vai adquirir um outro formato que a gente vai achar que foi para o bem maior. Porém, estaremos ainda vivenciando ilusões, só que agora com formas diferentes. E é por isso que ele segue dizendo aqui, e isso não é liberação. O Filho de Deus jamais poderia se contentar com menos do que a salvação plena e o escape da culpa. Eu não sei se vocês já tiveram esse entendimento com profundidade, mas sair da culpa, principalmente, é um dos maiores objetivos da vida humana. Eu espero verdadeiramente que vocês já estejam se perdoando e liberando culpas diariamente. Vamos continuar. De outro modo, ele ainda exige ter que fazer algum sacrifício
e assim nega que tudo é seu e limitado por qualquer tipo de perda. Olha só, quando o Filho de Deus se contenta com menos do que a salvação plena poderia lhe dar, através principalmente do escape da culpa, nós ainda estaremos aprisionados nos sacrifícios e estaremos negando que tudo é nosso e que somos ilimitados e que nenhum tipo de perda poderia nos afetar. Um sacrifício diminuto é exatamente a mesma coisa em seus efeitos que toda a ideia de sacrifício. Se qualquer forma de perda é possível, então o Filho de Deus se faz incompleto e não é ele mesmo. Se a gente aceitar que pode ter qualquer tipo de perda, então nós ainda estamos incompletos e não acessamos o nosso ser mais elevado. E ele também não conhecerá a si mesmo e nem reconhecerá a sua própria vontade. Ele renegou seu Pai e a si mesmo e fez de ambos seus inimigos no ódio. Ilusões servem ao propósito para o qual foram feitas, e de seu propósito elas derivam qualquer significado que pareçam ter. Deus deu a todas as ilusões que foram feitas outro propósito que justificaria um milagre, qualquer que seja a forma que tenham tomado. E em todo milagre está toda a cura, pois Deus respondeu a todas como uma só. E o que é um para ele tem que ser o mesmo. Se você ainda acredita que o que é o mesmo é diferente, você apenas se engana. O que Deus chama como um só será para sempre um e não separado. Seu reino é unido, assim foi criado e assim será para sempre. O milagre apenas te chama pelo teu antigo nome, o qual reconhecerá, porque a verdade está na tua memória. E por esse nome o teu irmão te chama para a liberação dele e para a sua própria liberação, novamente trazendo o entendimento de que o outro é o nosso Salvador. Por isso que disse que o nosso irmão nos chama para a nossa liberação e a dele própria. O céu está brilhando sobre o Filho de Deus. Não o negue, para que assim você possa ser liberado. Não negue o outro, não negue a santidade do outro, para que a gente também possa ser liberado. A cada instante o Filho de Deus renasce, até que ele escolha não morrer mais. Em cada desejo de ferir, ele escolhe a morte, em vez daquilo que é a vontade do seu Pai para ele. Por isso que está trazendo que a cada instante nós estamos escolhendo morrer, porque quando a gente escolhe ferir o outro, em cada pensamento distorcido, em cada projeção, estamos escolhendo a morte. Porém, cada instante lhe oferece a vida, porque a vontade do seu Pai é que ele viva. Na crucificação está depositada a redenção, pois a cura não é necessária onde não existe dor nem sofrimento. Olha que legal! Na crucificação, nessa vida que a gente entende como uma vida de sofrimento, de que estamos aqui crucificados, está depositada a redenção, que no caso é a salvação. Então a gente tem tarefas aqui a cumprir, tem missões, tem propósitos, pois a cura só é necessária aqui no mundo de ilusões, onde existe dores, sofrimentos, julgamentos, medos, culpas. Somente aqui a cura é necessária. E vai trazer novamente aqui do perdão. O perdão é a resposta para qualquer espécie de ataque. Eu vou repetir. O perdão é a resposta para qualquer espécie de ataque. E assim, o ataque é privado de seus efeitos e o ódio é respondido em nome do amor. Quando a gente utiliza o perdão na nossa mente, que está tentando projetar qualquer tipo de ataque, ele anula, ele cancela os efeitos dos ataques e do ódio que estava começando a ser projetado a partir da nossa mente. Olha que lindo isso, gente. A você,
a quem foi dado salvar o Filho de Deus da crucificação, do inferno e da morte, toda a glória seja dada para sempre. Pois você tem o poder para salvar o Filho de Deus, porque essa foi a vontade do seu Pai. Deus já nos deu tudo, temos todos os recursos disponíveis para salvar o Filho de Deus em nós, que é a nossa essência crística ou a nossa essência divina, o nosso eu superior. Só precisamos nos colocar nesse caminho e nesse estado de abertura, pois você tem poder para salvar o Filho de Deus, porque essa foi a vontade do seu Pai. E nas suas mãos está toda a salvação para ser tanto oferecida a Ele quanto recebida por você como uma única coisa. Nas nossas mãos está toda a salvação para ser dada ao outro e também para ser recebida por nós mesmos como uma coisa só. Usar o poder que Deus te deu do mesmo modo como Deus o usaria é natural. Não é arrogante ser como Ele te criou, nem fazer uso do que Ele deu para responder a todos os equívocos de seu filho e libertá-lo. Mas é arrogante deixar de lado o poder que Deus te deu e escolher um pequeno desejo sem sentido no lugar da vontade de Deus. Olha só, nós não acreditamos no nosso poder, nós não acreditamos que já somos tudo e temos tudo. Ele traz aqui que arrogância mesmo é deixar de lado o poder que Deus nos deu e escolher um pequeno desejo sem sentido, que no caso é a personalidade ou o ego, em lugar daquilo que é a vontade do próprio Deus para a gente, que é que nós tenhamos tudo e sejamos todos e que a gente viva uma vida alegre, abundante, próspera e repleta de amor. A dádiva de Deus a você é sem limites. Não existe nenhuma circunstância a qual ela não possa responder e não existe nenhum problema que não se resolva dentro da sua luz amável, dentro da luz do amor. Habita em paz, onde Deus quer que esteja. Ele fala que você habita em paz onde Deus já quer que você esteja. E nós já estamos dentro da mente de Deus, mas a gente precisa escolher confiar nessa mente maior. E seja você o meio pelo qual o teu irmão ache a paz, na qual os teus desejos se realizem. Vamos nos unir para trazer bênçãos ao mundo do pecado e da morte, pois o que pode salvar cada um de nós pode salvar a todos. Não há diferença entre os filhos de Deus. Não existe nenhuma diferença entre nenhum filho de Deus manifestado aqui. Todos nós somos o mesmo e temos os mesmos poderes. A unidade que o especialismo nega irá salvá-los todos, pois o que é um não pode ter especialismo. E tudo pertence a cada um. Não existem desejos que se interponham entre um irmão e o que lhe é próprio. Tirar de um é destituir a todos, e, no entanto, abençoar apenas um dá a bênção a todos em um só. Olha que lindo isso! O teu nome antigo pertence a todos, assim como o nome de todos te pertence. Chama pelo nome do teu irmão e Deus responderá, pois chama o próprio Deus. Poderia ele se recusar a responder quando já respondeu a todos os que chamam por ele? Então Deus não nega, ele vai vir a cada um que solicitar a ajuda dele, se manifestar e agir através de nós. Um milagre não pode fazer mudança alguma, mas pode fazer com que sempre foi verdadeiro seja reconhecido por aqueles que não têm conhecimento disso e, através dessa pequena dádiva da verdade, se permite que o que sempre foi verdadeiro seja o que é, que o Filho de Deus seja Ele mesmo e que toda a criação seja libertada para invocar
o nome de Deus como um só. Olha que lindo, gente. Finalizando com essa linda frase que denota que toda a criação será liberada quando invocarmos o nome de Deus como todos sendo um só. Muito bonito. Fim da leitura do livro-texto.